Seja bem-vindo ao módulo 2 do curso de formação para professores da Escola Dominical, Como Estudar a Bíblia. Como você já sabe, meu nome é Cristiano Vieira, eu sou professor e facilitador do curso e nós iremos dar início a uma série de aulas voltadas para o estudo da Bíblia, dentro de uma perspectiva do professor. O estudo indutivo da Bíblia nos leva a observar o texto, a interpretá-lo corretamente e aplicá-lo em nossas vidas de uma maneira objetiva e transformadora. Você vai ver muito ao longo desse curso, não somente deste módulo, mas dos outros módulos seguintes, aulas em que eu vou falar muito sobre essa questão do objetivo da educação cristã, que é transformar vidas. O estudo indutivo da Bíblia, ele é capaz de fazer com que você venha observar o texto, interpretá-lo corretamente e aplicá-lo, primeiramente em sua vida, depois a vida da igreja e depois ao mundo. E o principal objetivo é transformar vidas. Através do estudo da Palavra de Deus, a nossa vida precisa ser primeiramente transformada, precisa ser corrigida. E é por isso que quando você faz uso do estudo bíblico indutivo, você vai procurar extrair aplicações que venham realizar as transformações necessárias. E dessa forma, você vai ter condições, autoridade para também aplicá-lo à vida dos seus alunos e levá-los a uma verdadeira transformação. Aí nós temos, basicamente, 4 etapas tradicionais de estudo da Bíblia, utilizando o método de estudo bíblico indutivo. A primeira delas é a observação. Através da observação, você vai compreender o que o texto diz. Você vai obter todas as informações a respeito do que o texto está dizendo. Mas não se preocupe, que eu vou tratar cada uma dessas etapas separadamente para que você possa entender. A segunda etapa é a interpretação, onde você vai procurar compreender o significado do texto bíblico, o que o texto significa. Então, a sua preocupação, o seu interesse nesta fase do estudo bíblico é procurar identificar o significado do texto no seu contexto original. E dessa forma você vai buscar um entendimento original a respeito do que o texto está dizendo. A terceira etapa básica de estudo da Bíblia é a correlação. E o que significa correlação? A correlação tem a ver com você pegar outros textos que falam sobre o mesmo assunto e fazer um estudo comparativo. Aí desta forma você vai entender de uma maneira mais completa o que o texto está dizendo. Porém, para que você possa ter um entendimento mais amplo desse texto, você precisa buscar outros textos que tenham a mesma abordagem. E dessa forma você vai estar fazendo a correlação, vai fazer a comparação dos textos, a fim de que você tenha um conhecimento mais amplo a respeito do texto que está sendo estudado. E a quarta etapa de estudo da Bíblia, dentro do método de estudo bíblico indutivo, é a aplicação. A aplicação é justamente o que você deve fazer em relação ao texto que está sendo estudado. É a aplicação prática, o que você deve colocar em prática. Uma promessa a ser reivindicada, um mandamento a ser praticado, um princípio a ser aplicado. O texto bíblico, ele é repleto de várias atitudes que você precisa tomar com base naquele texto. E é na fase da aplicação, que é a quarta fase de estudo bíblico de um texto, ou do estudo de um texto bíblico, onde você irá fazer a aplicação.
pode ter certeza que é possível estudar satisfatoriamente a palavra de Deus de maneira sistemática e sólida. E a nossa preparação somente será completa pelo estudo eficaz da palavra de Deus. E o estudo eficaz da palavra de Deus se dá justamente através de um estudo comprometido em extrair do texto bíblico aquilo que Deus está dizendo, mostrar para o aluno a vontade de Deus através daquele texto. E dessa forma, você vai obter um ganho de conhecimento da palavra de Deus e com certeza haverá uma transformação na vida do seu aluno, porque ele estará conhecendo de fato qual é a vontade de Deus para a sua vida e não simplesmente a sua opinião pessoal a respeito do texto. E isso faz grande diferença. É ou não é verdade? Agora nós vamos falar com mais detalhe a respeito de cada uma das etapas de estudo bíblico de um texto. A primeira delas, como você já sabe, é a observação. E é nesta etapa que você vai se dedicar a responder à pergunta: o que o texto diz? É através da observação onde você irá conhecer os detalhes da passagem bíblica que está trabalhando. Você vai observar o que o texto diz. E dessa forma você vai obter um conhecimento mais aprofundado, mais detalhado a respeito do texto que você está estudando. O que você deve fazer na observação do texto? O papel do estudante da Bíblia na primeira etapa, que é observar o texto, é agir como se fosse um repórter ou um investigador. Você deve procurar descobrir os detalhes sobre a passagem bíblica em foco. Para tanto, você deverá utilizar 6 perguntas básicas que vai fazer com que você tenha um trabalho investigativo sobre o texto para obter informações gerais sobre a passagem. E assim, você vai chegar a uma compreensão mais apurada sobre um texto da Escritura. Basicamente, a fase da observação é justamente para que você possa obter os maiores detalhes sobre uma passagem. As 6 perguntas básicas que você deve fazer ao texto são as seguintes: o que ou qual? Essa é a primeira pergunta. O que é apresentado na passagem? Qual é o assunto? De quem se trata? É nessa primeira pergunta que você vai obter essas informações. Do que trata a passagem, qual é o assunto da passagem e de que se trata aquela passagem em estudo. A segunda pergunta é quem? Quais são os personagens envolvidos no texto? Ou quais são, ou quem são os personagens envolvidos no texto, mencionados no texto? Pode ter um personagem e pode ter vários personagens. Então, essa pergunta é para que você possa descobrir quem são esses personagens que estão envolvidos no texto. A terceira pergunta é por quê? Por que essa passagem foi escrita? Por que o assunto é mencionado de forma como está? Por que um personagem é citado? Por que ele age da forma como é descrita? Nessa pergunta, você vai tentar observar esses detalhes que a passagem certamente traz. E assim, você vai compreender o propósito do texto que você está estudando. A quarta pergunta é quando? Quando isto foi escrito? Qual é a época? Qual o momento ou ocasião em que se passa o evento descrito na passagem? E quando você obtém um recorte do tempo, do momento, da ocasião em que a passagem foi escrita, você poderá, através de outras fontes, não bíblicas, porém eficazes, seguras, obter o máximo de conhecimento a respeito disso, do que está sendo tratado no texto, ou do momento histórico do texto. E é interessante para que você possa saber
o propósito geral também do texto. Essa pergunta, ela complementa a terceira pergunta de observação do texto bíblico. A quarta pergunta é: quais são os lugares mencionados no texto? É importante, em alguns estudos específicos, que você venha saber quais são os lugares que estão sendo mencionados na passagem em estudo. Qual a importância deles na história bíblica? É necessário que você venha entender, muitas vezes, buscar o significado da palavra, daqueles lugares que está sendo mencionado. É interessante para que você possa entender o texto num contexto geral. Outra pergunta, a sexta pergunta que você precisa fazer ao texto é: como o assunto é apresentado e como que o assunto foi resolvido. Aí, se aquele texto em que você está observando não traz essa informação, é na terceira etapa da correlação onde você vai obter maiores informações. Você vai aplicar essas mesmas perguntas àquele texto para que então você possa ter um conhecimento mais amplo, mais aprofundado sobre uma passagem. Agora, como você faz observação dos textos narrativos e discursivos? Os textos narrativos são aqueles que descrevem eventos históricos. Então nós temos vários, como Josué, até Esté, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos Atos dos Apóstolos, que vão trazer alguns eventos narrativos ou eventos históricos. E esses, para quem tem um pouco mais de conhecimento na Bíblia, são conhecidos como os livros históricos. E como é que você faz a observação desses textos históricos? Como você pode também fazer a observação de textos discutivos ou discursivos? Eles basicamente apresentam doutrinas, apresentam temas e explicam esse tema. Um exemplo de textos com essas características são as cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, as cartas universais. São textos discursivos que apresentam ensinamento, doutrina, e eles procuram explicar os temas que ali estão presentes. As perguntas de observação para o texto narrativo são as seguintes: quem, qual, onde, quando ou porquê? Quem é o principal personagem ou qual é ou quais são as ocasiões e quais são os personagens que estão ali inseridos no contexto daquele texto narrativo? A segunda pergunta é: qual é a ação central, o que o texto descreve como sendo a ação principal daquela narrativa? A terceira pergunta é: onde a ação tem lugar? Todo texto, basicamente, apresenta um tipo de ação que é realizada dentro do seu contexto. E é necessário que você possa fazer essa pergunta de observação para obter essa informação. E a quarta pergunta é: onde e por que a ação teve lugar? Ou por que uma ação foi feita dentro daquela narração? Quando você obtém essas respostas, você consegue ter uma observação mais efetiva, mais eficaz de um texto bíblico. E é muito importante que você venha, de fato, obter todas essas informações no seu processo inicial de observação de um texto bíblico. As perguntas de observação de um texto discursivo é o seguinte: quem, por quê, como e quais. Quem é o escritor que Deus usou para escrever este texto ou este livro? Você vai procurar basicamente saber qual foi o autor humano daquele texto que foi escrito. O segundo é por que aquele escritor escreveu o livro. A terceira pergunta é como são ideias relatadas ou quais são as ideias relatadas na passagem em particular que você está observando e estudando. E quais as ordens específicas ou repreensões ou promessas ou profecias ou princípios que são apresentados naquele texto. É necessário que você, dentro da observação de um texto discursivo, possa obter estas informações.
Agora, existem outras coisas também que você precisa observar no processo de estudo de uma passagem bíblica. Primeira coisa que você precisa observar são as palavras-chave. Geralmente, as palavras-chave são palavras repetitivas ou que estão em torno do assunto que está sendo desenvolvido. Em todos os textos você vai procurar identificar essas palavras-chave e elas são importantes dentro de um texto. A segunda coisa que você precisa observar são as comparações. Você deve observar as palavras assim como, do mesmo modo, e existem várias comparações que você pode observar. Você precisa encontrar essas comparações, porque são elas que vão fazer com que o entendimento do texto seja mais claro, mais preciso. A terceira coisa que você precisa observar são os contrastes. Os contrastes podem ser encontrados nas palavras e expressões do tipo mas, contudo, por outro lado, entretanto, no entanto, todavia, porém. Existem muitas outras expressões desse tipo que exprimem o contraste. Uma outra coisa, professor, que você precisa observar em um texto são as figuras de linguagem. A Bíblia está cheia de figuras de linguagem e é necessário, dentro do processo inicial de observação de um texto, que você preste bem atenção no uso da linguagem figurada para não incorrer em erros de interpretação. Uma outra coisa que você também precisa observar em um texto são os tipos, os símbolos, as sombras, a tipologia de um texto. E no Antigo Testamento, especialmente, está repleto de tipos de sombras de verdades, fatos ou pessoas que irão se concretizar no Novo Testamento. No caso, no Antigo Testamento nós temos o tipo e no Novo Testamento, basicamente, nós temos o antítipo, ou seja, a representação simbólica no Antigo Testamento e no Novo Testamento a representação prática ou a aplicação dessa representação no Novo Testamento. No caso de uma promessa, um cumprimento. No caso de uma pessoa, uma revelação. E assim sucessivamente. Então, estas são as principais coisas que você precisa observar em um texto bíblico que está sendo estudado. A segunda etapa de estudo bíblico é a interpretação. É a segunda etapa no processo de estudo da Bíblia. Ela tem por objetivo responder à pergunta: o que significa? Qual o significado? E através da interpretação você irá conhecer os significados da passagem bíblica, como está sendo trabalhado. É ali onde você vai entender exatamente quais são as questões mais importantes envolvidas no texto e que merecem ser interpretadas. E como fazer a interpretação de um texto? Você deve estar se perguntando. Mas devido ao fato de termos um módulo especificamente voltado à interpretação dentro deste curso, nós iremos incluir aqui apenas algumas dicas para dar noções básicas do processo de interpretação da Bíblia. Primeiro, você precisa examinar as palavras utilizadas no texto, ou seja, você precisa descobrir as palavras-chave, você precisa investigar o significado corrente da palavra, como nós usamos hoje em dia e como o significado era usado naquela época. E aí você, a depender do objetivo que você tem com aquele estudo, você vai saber fazer a interpretação correta pelo uso correto ou corrente da palavra. Porque uma palavra hoje tem um significado, mas daqui a 10 anos pode ter um outro significado. E em se tratando da Bíblia, que é um texto muito antigo, ela é repleta de expressões, de palavras cujos significados são diferentes nos dias atuais. Então procure investigar o significado corrente da palavra, ou seja, no tempo em que ela se aplica. Uma outra coisa também que você precisa
compreender no processo de interpretação do texto é examinar o significado bíblico, ou seja, na linguagem original, você precisa buscar o significado da palavra que está sendo usada no texto, principalmente as palavras mais importantes, que são as palavras-chave, o significado no hebraico, no aramaico ou no grego. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita nesses 3 idiomas, o hebraico, algumas partes no aramaico e principalmente no Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então você precisa utilizar de ferramentas para descobrir o significado no texto original. E no contexto bíblico, como os escritores bíblicos usam uma determinada palavra. A depender do contexto, uma palavra pode ter significado diferente e é necessário você descobrir exatamente isto. Além disso, você precisa ler cuidadosamente cada passagem, versículo, sentença e palavra. Tente compreender a gramática, porque os portantos estão ali. Procure as relações de causa e efeito. Então, basicamente, o que você deve buscar na interpretação é o significado. Determine o que a passagem quer dizer, o que ela significa. E uma outra coisa também que você precisa fazer é encontrar o ponto principal. Você deve perguntar o que o autor quis dizer com o que ele disse, o que é o principal e o que é complementar. Essas perguntas irão ajudar bastante no seu processo de interpretação do texto bíblico, pode ter certeza. A terceira coisa que você precisa fazer é aplicar outros princípios, que eu quero aqui descrevê-los rapidamente. Existem ainda outros procedimentos relacionados à etapa de interpretação, os quais podem ser destacados os seguintes. Primeiro, você precisa interpretar a Bíblia naturalmente e não literalmente. Você precisa ler a Bíblia como ler um texto de qualquer outro livro, naturalmente. A segunda coisa é que você deve interpretar a Bíblia à luz do contexto histórico e teológico. No módulo de interpretação, nós vamos estar dando mais detalhes de como é que você vai fazer isso. Examine o significado das palavras. Você também precisa considerar a linguagem original como a autoridade final. É necessário também você fazer a comparação da escritura com a escritura. Isso é, a correlação dos textos entre si. E também você precisa observar os fatos ao redor da porção bíblica, o que você está estudando, o contexto anterior e o contexto posterior, o contexto imediato e o contexto remoto. Ou seja, você precisa estudar os capítulos anteriores e posteriores, que são as passagens que estão ao redor da porção bíblica que você está estudando. Dessa forma, você vai ter um entendimento maior sobre o texto bíblico em questão. Em relação à observação dos fatos ao redor da porção bíblica que você está estudando, leve em conta os seguintes fatores: quem está falando, para quem está falando, a condição de cada um, as circunstâncias ou as ações envolvidas, o fundo histórico e cultural, o modo literário e o propósito pelo qual o escrito e os argumentos do autor foi desenvolvido dentro da passagem. Uma outra coisa que a terceira etapa do processo de estudo da Bíblia é a correlação. Essa é a terceira etapa no processo de estudo da Bíblia. Ela tem o propósito de estabelecer a comparação dos textos bíblicos em diferentes passagens. Por exemplo, o que ensina a Bíblia sobre esse assunto em outros textos? Essa é a principal pergunta que você deve procurar responder no processo da correlação ou da comparação dos textos bíblicos. É através da correlação que você irá conhecer outros textos conectados com a passagem bíblica com a qual está trabalhando ou estudando. A correlação é uma conexão ou encadeamento que existe entre as passagens bíblicas. Esse
é o processo que nós conhecemos como correlação. Diversas passagens bíblicas estão conectadas por um mesmo assunto ou por palavras-chave. Às vezes a correlação é tão profunda que o mesmo versículo é repetido em diversos livros diretamente na Bíblia. Existem pelo menos 3 tipos de correlação. A correlação do contexto imediato, por exemplo, nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 28, nós temos a correlação de palavras, onde as mesmas palavras aparecem em diferentes textos, e temos a correlação de ideias, por exemplo, reino dos céus versus reino de Deus. Então nós temos ali uma correlação de ideias. São expressões diferentes, mas que têm o mesmo significado. E nós observamos isso, por exemplo, em Mateus capítulo 13, com Lucas capítulo 8 e Lucas capítulo 13, por exemplo. Depois você pega a sua Bíblia e faça uma análise desse texto e você vai ver que existem tais correlações. E a última etapa no processo de estudo da Bíblia é a aplicação. É a quarta etapa desse processo. Ela tem por objetivo estabelecer o princípio prático dos textos bíblicos, ou seja, o que você deve fazer, o que o aluno deve fazer, o que nós precisamos fazer com esse texto. É através da aplicação que você irá colocar em prática as verdades descobertas na passagem bíblica com a qual está trabalhando. E como é que você deve fazer a aplicação do texto? O importante nesta etapa do estudo da Bíblia é colocar em prática o que tem aprendido. Procure saber o que a passagem significa para que você possa saber como é que ela se aplica à sua vida, à igreja e também ao mundo. Note qualquer coisa que segue as atitudes que necessitam mudar, os pecados que precisam ser confessados e abandonados, as ações para tomar ou para efetivar, os exemplos que você precisa seguir, as promessas que você precisa identificar. Existem muitas ideias dentro do texto que irão justamente fazer com que você possa alcançar um objetivo prático naquela passagem. Então, são essas ideias, são essas aplicações que você precisa descobrir. Para resumir e fechar a nossa aula, eu gostaria de seguir ou de citar para vocês a seguinte frase sobre os métodos de estudo da Bíblia. Para cada objetivo a ser alcançado, existe um método de estudo apropriado. Mais adiante, você vai ver que essa é uma realidade muito presente entre os estudantes da Bíblia e que, com certeza, eu terei um grande prazer, uma grande satisfação em compartilhar com você. Espero que esta aula tenha sido muito proveitosa para você. Até a próxima aula, se Deus permitir.